A todos, bem-vindos ao nosso CELA, Centro Espírita Humana Redentora. Temos hoje, na quinta-feira, dia 5, a palestra do Espírito Fernando Oliveira. Nossa esposa é presidente do Centro Espírita Pedro, Apóstolo de Jesus, e veio aqui nos orientar com essa palestra. Vamos fazer aqui uma leitura. A mensagem do dia do livro de Cheiro, Espírito de Cristo Levi. Selecionar pensamentos. Não permitas que pensamentos infelizes criem raízes em sua mente. A vida não se resume aos problemas que defrontam nesse momento. Acima deles, sorri para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faça o melhor ao teu alcance. Por isso, aprenda a selecionar os pensamentos que te visitam. Com quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma, confiando e agindo no bem. Encontra as forças para que floresçam em ti a harmonia e a saúde, o amor e a luz. Bem, vamos mentalizar a figura e a imagem do nosso Mestre Jesus. Nossos amigos espirituais da casa possam iluminar os palestrantes para que ele possa nos ajudar com a sua palestra, com os pensamentos, que nosso Mestre Jesus possa estar aqui nos abençoando e que a luz possa estar presente no nosso reunião de hoje. Vamos abrir aqui o Evangelho, segundo Espiritismo. O Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. A beneficência. A beneficência, meus amigos, nos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo que se encerra de grande, de suave e de generosidade nas belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, e se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter a mais doce ocupação que é o de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria essas pobres famílias que não conhecem a vida senão as vicissitudes, as amarguras? Quando os vedes de súbito esses semelhantes descorados, luminares sem esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam e choravam, e repetiam essas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome, compreendei quanto são deliciosas as impressões daqueles que vêem renascer a alegria, onde, instantes antes, não havia senão desespero. Compreendeis quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortuito, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que a mim que fazeis. Bem, irmão, vamos passar aqui ao nosso palestrante, que ele possa ter uma bela palestra. Obrigado. Eu tomo a liberdade de balançar um pouquinho. Meus irmãos, boa noite. Que o divino amigo Mestre Jesus abençoe todos nós e que nos contemple com a sua querida paz. Que estejamos todos com o coração aberto para sentir a divina proporção dos carinhos e do seu afeto inigualável, que nos acolhe em seus braços nos momentos de plena dor, mas que acima de tudo compreende
as nossas falhas e fraquezas, e como irmão, ceareiro da paz que foi, deixou sua lição de amor e nos permitiu, nessa vivência, nessa encarnação, conhecer o Consolador prometido, o Espiritismo, para desbravar os nossos conhecimentos além da matéria, onde aqui vamos poder um pouco desfrutar desses conhecimentos através das reflexões da doutrina espírita, codificada em meados do século XIX pelo grande codificador e servidor de Cristo Jesus, de Deus nosso Pai, Allan Kardec. E é dentro dessa analogia que a gente vai tentar discorrer um pouco sobre a história e falar e explicar, dentro do nosso parco conhecimento, a diferença entre espiritualismo e espiritismo. O século XIX foi o século de muitas descobertas científicas. E também, evidentemente, foi o século do surgimento do espiritismo. O século XIX foi o século em que a ciência se mostrou numa eclosão surpreendente, quando, no ano de 1813, Richard Trevithick nos trouxe a locomotiva a vapor. Também surgiu a máquina de costurar, no ano de 1830, pelo alfaiate francês Barthélemy Timonier. Surgiu em 1835 o código Morse, o telégrafo, pelo Sr. Samuel Morse. Em 1860 veio Antônio Meucci trazendo para a gente o telefone. E mais ou menos no ano de 1879, já quase no final do século XIX, surgia as lâmpadas incandescentes comercializáveis pelo senhor Thomas Edison. O ano em que o mundo estava em plena ebulição. Muitas coisas estavam acontecendo. Muitas revelações surgiam. Coisas surpreendentes, porque o homem começava a se perceber com um saber surpreendente. E até então se questionava a existência de Deus. Porque se o homem era capaz de criar tantas coisas, qual a utilidade de Deus? Qual o sentido da existência de Deus? Eu sou superior a Deus? Alguns deles poderiam se definir assim. Mas Deus, soberanamente bom e justo, permitiu que esse saber chegasse ao homem para poder descobrir algo que até então não se era tão claro, como, por exemplo, a doutrina espírita, que começaria por volta do ano de 1850, se mostrar com a plenitude que era necessária para podermos sair das abstrações espiritualistas e compreender o que efetivamente significaria, o que surgiria por meados desse século, o conhecido então e definido de forma tão clara pelo senhor Allan Kardec. No século XIX também, tivemos, certamente por providência divina, o nascimento desses grandes homens. Charles Darwin, Santos Dumont, Allan Kardec, Camille Flammarion, Gabriel Delamy, Leon Denis, Ernesto Bozano, Bezerra de Menezes, Albert Einstein, Sigmund Freud, Eurípides Basanufo, Viana de Carvalho, entre tantos que contribuíram demais para o progresso da humanidade. Alguns pela ciência, outros pela filosofia, outros pelo seu simples conhecimento da fé.
se nós fôssemos narrar especificamente o que cada um desses homens fizeram, seria tempo suficiente para ter uma palestra tão somente para tratar sobre eles. Mas nós que já conhecemos alguns deles, podemos dizer, sem dúvida alguma, que muitos deles contribuíram especificamente com a divulgação do Espiritismo pelo mundo, e mais especificamente no Brasil, esses queridos irmãos Bezerra de Menezes, o Eurípides Barçanufo e Viana de Carvalho, que foram os grandes representantes do Espiritismo no século, final do século XIX e início do século XX. Viana de Carvalho e Bezerra de Menezes, mais especificamente, cearenses, e que nós sabemos bem as suas histórias. Viana de Carvalho passeou pelo Brasil, criando centros espíritas em todo lugar por onde chegava. E é o mentor espiritual da nossa federação, do SEC, Centro Espírita Cearense. Bezerra de Menezes é considerado como o mentor espiritual do Brasil, porque todos têm um carinho, um afeto surpreendente por esse grande espírito, o médico e grande servidor do Cristo, Bezerra de Menezes. E que em muitos momentos de dor e aflição, além de recorrermos a Deus e a Jesus, a Ele procuramos para aliviar nossas dores. Mas nós não viemos aqui para falar desses homens, e sim para falar sobre o Espiritismo e o espiritualismo. No ano de 1848, em Hydesville, num vilarejo a oeste dos Estados Unidos, de Nova York, nos Estados Unidos, uma pequena casa simples que acolhia a família Fox. As meninas Kate, Meg, Leah, seus pais Margaret e John Fox começaram a perceber alguns ruídos, movimentos involuntários de objetos em sua casa. E daí começou a se perceber que existia uma entidade não física, espiritual, se manifestando naquela casa. Até então, eles não sabiam que aquilo se tratava de mediunidade. Mais adiante é que isso foi devidamente esclarecido pelo senhor Allan Kardec ao elaborar a codificação. Mas era mediunidade, e mais especificamente as meninas Kate e Meg, Margaret, eram os médiuns que ofereciam as suas percepções mediúnicas para que esse espírito pudesse se manifestar. Nós agora que já conhecemos um pouco do Espiritismo, podemos dizer que esse espírito utilizava-se da energia vital dessas meninas, que eram médium, para poder, através delas, tentar estabelecer uma linha de comunicação. Sabemos também que esse espírito tentava pedir justiça pelo que lhe aconteceu. Ele foi assassinado nesta mesma casa e foi colocado num local desta casa onde ele indicou, que era perto do poço, do sótão, e lá foi encontrado os seus restos mortais. Também indicou, através da sinalização que se estabeleceu, através de pancadas e gestos como sim e não, o nome da pessoa que o teria feito este mal. E a polícia, na época, conseguiu realmente chegar ao desfecho desse caso. Isso não nos surpreende, porque ainda hoje a gente encontra em cartas, através de psicografias do Chico Xavier, e aqui no Ceará especificamente, através do nosso querido irmão Newton Souza, esclarecimentos surpreendentes sobre casos como esses, e que levam a desbravar
situações equivocadas, de desencontros que os espíritos têm nesses momentos de desencarne. Mas o senhor Allan Kardec era um homem extremamente curioso. E essas informações chegaram ao seu encontro, o que o deixaram de certa forma incomodado, porque Allan Kardec, até então, filho de uma família religiosa, católica, pai e mãe católicos, devotos de igrejas, não acreditava no Espiritismo. Não acreditava em manifestações espirituais, vamos dizer assim. E ele era extremamente cético. Kardec cético, Fernando? Sim. Até então, sim. Ele precisava ter provas contundentes de que realmente aquilo se tratava de manifestações espirituais. Ele chegou a adotar a possibilidade de que esses objetos que se movimentavam eram ligados com pequenos fios como barbantes e que através de comandos físicos de alguém que se escondia no local, poderia se movimentar. E uma outra tese, já que ele era um grande pesquisador do magnetismo, era que as pessoas que se encontravam naquele ambiente poderiam, através da sua força magnética, gerar a movimentação involuntária dos tais objetos. No entanto, ele cedeu a alguns conceitos de amigos dele, entre eles o conde Agenor Gasparim, que em meados de 1855 o convidou para participar de uma sessão conhecida como Sessão das Mesas Girantes. E foi justamente numa reunião com amigos como esse conde Gasparim, com a família dele, filhos e esposa, com os senhores botânicos Muré e Reuter, com o senhor pastor Taché e a senhora Planemazon, que ele se reuniu em forma criteriosa de pesquisa para entender esses tais movimentos involuntários, conhecidos naquela época por movimentos das mesas girantes. A proposta do senhor Allan Kardec era de pesquisa e investigação. Era algo sério. Por quê? O senhor Allan Kardec era um matemático, era filósofo, era estudioso profundo da escola de Pestalozzi. Ele não poderia colocar o nome dele numa coisa vã, sem sentido. Ele era extremamente criterioso. Ele não ia admitir, inclusive, era autor de diversos livros até então. Não podia, sob hipótese nenhuma, se dispor a questões vulgares, como se mostrava até então, até porque quando essas manifestações espiritualistas surgiram, deu um grande burburinho e todas as pessoas se empolgaram por demais. Vale observar que existia um grande preconceito quanto a essas coisas, considerado então pela igreja como bruxaria, o que não é tão diferente ainda hoje. Infelizmente, é um fato que a gente não tem como contestar. No ano de 1855, quando Kardec participou dessa primeira reunião, a reunião da mesa girante, eles começaram com um ritual padrão. Todos reunidos na mesa, mãos espalmadas sobre a madeira, um pequeno momento de oração, e o tempo foi passando, minutos correndo, e nada acontecia. O senhor Kardec
Olhava para um lado, olhava para o outro, via se tinha algum barbante espalhado pelo local, observava a conduta das pessoas, era um olho fechado e outro aberto, na linguagem popular. E começou a ensaiar a ir embora. Quando de repente a mesa se movimenta, girou, subiu, desceu, os objetos tremeram. Imagine então quem estava ali, as sensações que tiveram. Vale salientar que a senhora Planemezon era uma das médiuns que estava naquele local. Hoje, que nós temos mais conhecimento sobre o Espiritismo, podemos afirmar que certamente todos eram médiuns. Alguns com mais ostensividade, outros nem tanto, como o próprio Allan Kardec definiu mais adiante no livro dos médiuns, que médiuns somos todos. No entanto, alguns apresentam com muito mais intensidade essa mediunidade, podendo se classificar das diversas formas, como nós sabemos: vidência, psicofonia, psicografia, entre outros. Isso tudo, meus irmãos, é uma pequena preleção para justificar que esse século em que surgiu o Espiritismo era um século de grandes revelações. Muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Não só existia a Revolução Industrial, não só existiam os grandes feitos científicos, não só surgiu o Espiritismo. Havia guerra também. A arte estava em plena eclosão. O próprio país, a França, era o grande solo onde a arte estava acima de tudo. Grandes artistas, grandes cantores, né? Os cantores eruditos na época, enfim. Tudo isso estava em pleno acontecimento. E o Espiritismo chega exatamente nesse momento para mostrar: agora precisamos fazer um divisor de águas. Precisamos entender que antes vocês acreditavam em filosofias, em ideologias meramente espiritualistas. E como assim? Então o senhor Allan Kardec, não se dando por satisfeito, começa a codificação do Livro dos Espíritos. E no ano de 1857, na sua abertura do Livro dos Espíritos, ele traz o seguinte: para se designarem coisas novas, são precisos novos tempos. E o que ele queria dizer com isso? Ele estava criando a palavra Espiritismo, que até então não existia. Se falava muito de coisas espiritualistas, de manifestações espirituais, de eventos de espíritos se apresentando. No entanto, existia muitas discordâncias em torno disso. E o Espiritismo não podia ser lançado no meio de dúvidas, no meio de discordâncias. Então, ele compreendeu que era necessário definir uma palavra nova para deixar com que a doutrina espírita viesse fazendo o divisor de águas sobre os conceitos equivocados das religiões espiritualistas. E mais ainda, ele definia que o espiritismo, o espiritualismo, dentro deste livro ainda, é o oposto do materialismo. Ou seja, se nós acreditamos que além da matéria existe algo mais, a princípio nós somos espiritualistas. No entanto, muitas pessoas que acreditavam que além da matéria há algo mais, por exemplo,
Os católicos acreditam em Deus? Os evangélicos acreditam em Deus? Os budistas acreditam na força astral, em Buda, na reencarnação. Os mormons acreditam também em Deus, numa força maior. Mas muitos deles não acreditam nas manifestações espirituais, porque definem de forma equivocada que isso é coisa do demônio. Não é fato, meus irmãos? Eu estou inventando alguma coisa? Pois bem, ser espiritualista necessariamente não significa dizer que se é espírita. E é por isso que Kardec tentou mostrar de forma muito clara a grande diferença de uma coisa para outra. No entanto, nós podemos afirmar que todas as religiões, a princípio, são espiritualistas. Mas o espiritismo, diferente do espiritualismo, tem uma base sólida. O espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com o mundo dos espíritos, que é uma coisa só. Agora, mais do que nunca, a gente sabe, entre nós estamos os espíritos, encarnados e desencarnados. Sabemos que neste ambiente não estamos só apenas nós, que somos matéria viva, que tem uma alma, mas que com certeza estão os espíritos conosco, os seres do mundo invisível. Os adeptos, assim afirmava Allan Kardec, do espiritismo, serão designados como espíritas ou espiritistas. Foi assim que ele definiu que nós seríamos considerados. E se a gente, de certa forma, compreendemos isso, nós temos que observar o seguinte, que nem tudo que é espiritualismo pode ser considerado como manifestação espírita. E a gente pode dizer isso porque as religiões, de um modo geral, são espiritualistas. E por que são espiritualistas? Porque acreditam que além da matéria existe algo mais. Concordam? Então podemos dizer, de certa forma, que as religiões afro-brasileiras, o catolicismo, protestantismo, budismo, espiritismo, mormonismo, testemunhas de Jeová, todas são religiões espiritualistas. No entanto, só o espiritismo é uma doutrina espírita. E por que o espiritismo é uma doutrina espírita? Por conta do seu tríplice aspecto: religioso, filosófico, e científico. Porque o espiritismo acredita sim na manifestação dos espíritos, mas não tem alguns conceitos que as religiões diferentes dele têm em relação às manifestações espirituais. Por exemplo, nós temos que atentar que as religiões afro-brasileiras não podem, sob hipótese nenhuma, se denominar como religiões espíritas, porque não são. Candomblé, Ubanda, Quimbanda, nada disso é espírita. O espiritismo não é religião que faz cultos com danças, que não acende vela, que não oferece cachaça nem cigarro, que não faz sacrifício animal. Ubanda, por exemplo, tem essas coisas. Nós não oferecemos
para pedir algo em troca, senão a paz, a harmonia e a felicidade. Então não podemos considerar que essas religiões são religiões espíritas, porque não são. E daí está o grande divisor de águas do espiritualismo para o espiritismo. Da mesma forma que as outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo não tem um papa, não tem um sumo sacerdote, não tem um pastor. Tem pessoas que são representantes legais das instituições por uma questão meramente institucional, legal, do âmbito jurídico, mas as casas são organizadas de forma conjunta, sempre seguindo os preceitos da codificação, de forma séria, criteriosa, mas acima de tudo, com o objetivo de servir, de amar o próximo e de tratar bem as pessoas. Não estou dizendo que as outras religiões não façam isso, que fique claro. Mas nós não temos, por exemplo, a figura de um sumo sacerdote. Como Kardec, mais adiante, explica para a gente, dentro do que nós estamos aqui discorrendo. Enfim, gente, religiões afro-brasileiras acreditam sim na comunicação dos espíritos, mas não tratam com os critérios que o espiritismo trata essas manifestações. Não fazemos cultos às manifestações de nenhuma entidade. Nós respeitamos a comunicação delas. Nós os acolhemos com amor nas nossas casas. Mas nós não reverenciamos nenhuma entidade. O Espiritismo, enquanto ciência, vem revelar a nós, homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Essa é a grande definição do Espiritismo. Mas, considerando o tríplice aspecto, o Espiritismo não é só ciência, porque comprova a existência dos espíritos. O Espiritismo também é filosofia, porque ele trata as relações de nós, homens encarnados, que somos espíritos, trata os nossos problemas, trata a nossa origem e revela de forma clara e objetiva o nosso futuro. Porque mostra de forma muito contundente que nós não estamos aqui só para uma existência. Que nós somos espíritos eternos e que estamos além da matéria. Que esse corpo que nós nos revestimos é transitório e que um dia iremos retornar à pátria espiritual e que na condição de espírito nós podemos colher ou não os frutos das nossas ações. E essa relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo nos mostra essa clareza. Desce o véu, da nossa frente e mostra para a gente, olha, você não está aqui simplesmente para passear e só se divertir. Você tem um objetivo, como espírito. Não é só essa carne que te reveste temporariamente. E com relação ao caráter, do espiritismo, ele evidentemente repousa sobre os aspectos religiosos, sem dúvida alguma, porque a fundamentação do espiritismo é a fé em Deus, é a doutrina de Jesus, são as lições de amor, é o seu evangelho, é a forma como Jesus se aproxima de nós através da nossa oração.
Não é sem propósito que Kardec, quando elaborou a codificação espírita, criou, conjuntamente com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, o livro denominado como Evangelho segundo o Espiritismo. E que ele é todo estruturado com base no Novo Testamento. Orientações dos apóstolos Lucas, Mateus, João, Paulo. E o adendo dessa elaboração, onde traz mensagens das passagens de Jesus aqui na Terra, as orientações evangélicas, vem com as orientações dos espíritos que fizeram parte da codificação, entre eles Santo Agostinho, São Luís, o próprio Espírito Verdade e outros tantos irmãos que contribuíram para a elaboração dessa codificação. Então, a base fundamental do Espiritismo, sem dúvida alguma, é Deus, que enviou o mensageiro da luz, nosso querido irmão Jesus Cristo, e nos deixou toda a sua orientação doutrinária. Os ensinamentos de Jesus permeiam a nossa vida até hoje. A melhor forma de nos tratarmos espiritualmente é através da nossa reforma moral. E como essa reforma moral acontece? Através do reconhecimento do valor evangélico das orientações de Jesus e do esforço que nós fazemos para nos tornarmos melhor. E quem sugere isso para a gente? Jesus Cristo. Então o Espiritismo é basicamente fundamentado nesses aspectos da orientação do querido irmão Jesus Cristo. De acordo com Allan Kardec, nós podemos afirmar que o Espiritismo traz o seu tríplice aspecto e que esse tríplice aspecto, enquanto ciência, revela as manifestações dos Espíritos, o estudo e a comprovação da existência dos Espíritos e a comunicabilidade deles com os homens. Que nós estamos intermediários entre a vida corpórea e a vida espiritual, e aí existe o grande agente dessa comunicabilidade, que são os médiuns. Nós, que estamos no meio. A palavra médium vem exatamente da palavra meio, entre o corpo, a matéria e o espírito. Que enquanto filosofia, o Espiritismo diz respeito aos princípios morais em que assiste a doutrina espírita, se assenta a doutrina espírita. E enquanto religião, é o conjunto de tudo isso, evidentemente com os princípios religiosos, teológicos, filosóficos, que a própria religião nos traz. Deus no centro de todos esses aspectos, mas acima de tudo o homem, porque Jesus sempre fala para a gente nas suas orientações: somos todos deuses, mas nós só seremos deuses a partir do momento que nós conseguimos compreender a nós mesmos e nos comprometermos com as nossas transformações, com as nossas mudanças. Só que, enquanto a gente observa para esse tríplice aspecto da doutrina espírita, se a gente ficar com o culto diferenciado da nossa religião, da causa que abraçamos, que é a doutrina espírita, aceitando qualquer bifurcação de conceitos espiritualistas, nós estaremos com o princípio doutrinário elaborado por Allan Kardec. A base
fundamental dos estudos espíritas é a codificação. Evidentemente que existem obras sérias que nós devemos levar em consideração porque elas nos esclarecem, trazendo informações complementares ao que está na codificação, mas que em nenhum momento essas obras sérias, e que já falei outra vez até aqui, ouso a falar de novo, como as obras do Chico Xavier, as obras do Divaldo, né? Estamos falando especificamente dos médiuns, e se a gente for tratar dos espíritos que os assistiram, como por exemplo o Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângelo, Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, entre tantos, nós podemos levar em consideração toda essa conexão desses espíritos com Deus e com Jesus, e que complementam de forma séria e criteriosa o que está escrito na codificação. No entanto, não são todas obras que se definem como espíritas que nós devemos levar em consideração para poder manter a seriedade do que foi elaborado pelo Sr. Allan Kardec. E não estou aqui para mencionar nenhuma, mas nem muito menos criar qualquer celeuma nesse sentido. A proposta é que a gente tenha critérios. Não é qualquer obra, não é qualquer pessoa que se define como médium que está assistido adequadamente por espíritos elevados. Dentro deste contexto, devemos destacar que a doutrina espírita se fundamenta sobre 6 princípios básicos. E que qualquer coisa que vocês observarem diferente disso, fique claro, não é espiritismo, é espiritualismo. A certeza da existência de Deus. O Espiritismo nos esclarece mais que nunca que além de nós tem algo mais, que além dessa vida tem um Pai soberanamente bom e justo, né? Generoso, que nos permitiu estar nessa existência, nos orientando, nos dando apoio para continuar a nossa caminhada, que nos deu a oportunidade de ter essa encarnação para nos elevarmos moralmente, para ajudarmos as pessoas que necessitam de nós. Isso é um dos conceitos básicos do Espiritismo. A imortalidade da alma. Confirma mais do que nunca que somos espíritos imortais, que estamos transitoriamente revestidos por esse corpo perecível, que um dia todos nós iremos desencarnar e retornaremos para a pátria espiritual. As pessoas que partiram antes da gente vão se reencontrar conosco naturalmente, e se nós seguirmos antes dos tantos que aqui deixarmos, um dia se encontrarão conosco naturalmente. Não dá para se precisar o tempo disso acontecer, porque depende da evolução moral de cada um de nós. O próprio Jesus afirma: há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas, elas estarão adequadas à nossa consciência, às nossas condutas, a forma como a gente se comporta no dia a dia, as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, como tratamos o nosso próximo, como cuidamos de nós mesmos, gente. Porque mais do que nunca, a gente acha que ser espírita é se flagelar, e esse é um grande equívoco da religião. A gente não precisa se flagelar, a gente precisa se amar. Se amar
é aprender a se respeitar, é aprender a se entender, a se compreender e, consequentemente, amar o próximo. Amar o próximo é amar a Deus. Não se ama a Deus se não se ama o irmão. Não se ama a Deus se a gente não perdoa. Não se ama a Deus se a gente não tem paciência. Não se ama o irmão se a gente não tem indulgência com ele. O amor é apenas uma expressão que define um leque de sentimentos que estão reservados no nosso coração e que a gente tem que aprender a cultuar. Os sentimentos salutares, a forma de agir e pensar coerente com os princípios da doutrina de Jesus, das orientações do Pai. Porque o próprio Jesus, perguntando aos apóstolos, questionava: quem eu sou? E os apóstolos respondiam: o Senhor é o Messias. Aí ele dizia: não, eu sou o filho do meu Pai. E por ser o filho do meu Pai, eu sou o meu Pai aqui na terra. E por ser então meu Pai, eu espero de vocês que vocês se melhorem. Assim afirmaria Jesus. Que vocês se amem, se respeitem, mas acima de tudo, respeite o seu próximo. Compreenda ele com todas as suas fraquezas, com os seus desvios, com a ausência de amor até no coração deles, porque a gente não pode querer que as pessoas sejam iguais a gente. Mas a gente pode, pelo menos com a nossa compaixão, mostrar o caminho para se tornar melhor. Esse é o Espiritismo. E quando a gente compreende isso, a gente está alimentando o nosso espírito, que transitoriamente é uma alma revestida por um corpo físico, para a nossa imortalidade. Alcançar a nossa plenitude. Outro aspecto é a pluralidade das existências, a reencarnação. Sabemos que se nós estamos aqui transitoriamente em processo de evolução, nós precisamos nos ajustar diante das leis divinas, diante dos nossos irmãos, saldar os nossos compromissos kármicos junto àqueles que em outras estiagens talvez tenhamos prejudicado. Ou que nós viemos aqui para contribuir com a evolução dos outros irmãos. Nós não podemos pensar que estamos aqui só para sofrer. A gente também pode estar aqui para fomentar a felicidade daqueles que nós amamos. E nós só podemos fazer isso se nós tivermos consciência de quem somos. E aceitar que um dia nós podemos ser imperfeitos. E que talvez sejamos agora. E que se nos consideramos imperfeitos, nós temos que fazer o esforço para nos tornar melhor. Diferentemente de algumas religiões que consideram que não existe a reencarnação. E essas religiões não são espíritas, elas são espiritualistas. Ou aquelas religiões em que aceitam que pode-se fazer o mal. Pode-se fazer oferendas a espíritos para cultivar o mal. Isso não é espiritismo. Entendeu? O espiritismo não tem oferendas. O espiritismo não tem proselitismos. O espiritismo não tem cultos equivocados a deuses. Ok. Então, meus irmãos, continuando. Está bem pertinho. O quarto princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Existem vidas em toda a esfera, em todo o cosmos, em todo o universo.
vidas de formas diferenciadas das que nós conhecemos aqui na Terra. Por quê? De acordo com a evolução de cada cosmo, a vida é mais animalizada ou menos animalizada, ou seja, é mais materializada ou mais espiritual, mais sutil ou mais grosseira. Por quê? De acordo com a classificação do planeta Terra, nós somos um planeta de prova e expiação, ou expiação e prova. Existem mundos onde estão no estado de regeneração, outros que estão classificados como mundos inferiores, primitivos, ou mundos puros, onde só os espíritos mais elevados estão nele. Então, nós não podemos considerar que, se porventura a gente pegar uma espaçonave, vamos chegar no outro planeta e vamos encontrar a vida da forma que encontramos aqui. Nós temos que ter a sutileza para perceber a vida da forma diferenciada em que estão espalhadas pelos diversos cosmos. A comunicabilidade dos espíritos é outro aspecto essencial. E, finalmente, a crença no Evangelho de Jesus. Sem a crença no Evangelho de Jesus, sem as propostas revolucionárias que Jesus nos convoca a fazermos em nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, o Espiritismo perde por completo a sua função. Sem acreditar na doutrina de Jesus, o Espiritismo não tem nenhuma fundamentação religiosa, muito menos filosófica, muito menos científica, porque Jesus é o conjunto de tudo isso. A essência da fé é Deus, e a fé, sem acreditar na existência de Jesus e as suas orientações evangélicas, tira por completo a fundamentação do Espiritismo. É essencial que nós reconheçamos isso. Se a gente acredita em qualquer coisa diferente disso, podemos afirmar que não somos espíritas, que somos talvez espiritualistas, e que precisamos trabalhar, estudar mais, né? Espíritas, eis o primeiro ensinamento: amai-vos. Espíritas, o segundo, instruí-vos. Temos que nos instruir, temos que estudar, temos que entender mais o que é o Espiritismo. E por finalmente, meus irmãos, diferente de qualquer religião espiritualista, o Espiritismo usa da racionalidade para comprovar a existência dos espíritos, usando como base fundamental Deus, o Criador de todas as coisas, soberanamente bom e justo, e nos dá como base sólida os ensinamentos de Jesus e sua doutrina de amor. Abre espaço para a certeza incontestável que a vida é apenas uma passagem necessária para a nossa evolução, que somos espíritos encarnados e que transitoriamente estamos revertidos por um corpo que é transitório, um corpo físico. Necessitamos aprender suas lições para buscarmos o nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação na trilha para a perfeição. O destino de todos nós, espíritos, é a vida futura. Ou seja, quando a gente fala que somos espíritos eternos, nós acreditamos que a nossa vida futura é a vida de espírito. A questão é, quando eu desencarnar, o que eu serei? Para onde irei? O que me espera além dessa vida corpórea? E daí vem a grande questão: serão por nossas obras que teremos as conquistas dos nossos méritos?
Ou seja, o que eu fiz dessa vida para merecer a felicidade suprema? O que eu estou fazendo de mim e dos meus irmãos? Porque o nosso compromisso não é só conosco, é com toda a humanidade. O que diria então com aquelas pessoas que estão bem pertinho da gente, como a família, que precisam das nossas orientações, da nossa segmentação, da condução de nós, que temos essa consciência enquanto espíritas. Porque assim vamos merecer a felicidade. Porque apenas aqueles que conseguirem ver a luz do amor maior poderá finalmente ser convidado pelo Pai a sentar ao seu lado. O Espiritismo não é espiritualismo. E nós não podemos, sob hipótese nenhuma, aceitar que religiões espiritualistas se definam como tal. Porque o Espiritismo é uma doutrina muito séria. E não foi sem propósito que o senhor Allan Kardec foi convocado por Jesus e os Espíritos de Luz para realizar a compilação da doutrina espírita. Este homem tinha alto grau moral, muita elevação, não só intelectual, mas como espírito, para alcançar esse objetivo. A sua vida foi curta diante dos conceitos de uma vida carnal, mas nos deixou um grande tesouro, que é o Pentateuco, e que nós devemos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento dele, para que não tenhamos dúvidas sobre a diferença entre uma coisa e outra, entre o espiritualismo e o espiritismo. Sejamos, meus irmãos, espíritas, mas acima de tudo, sejamos cristãos, filhos de Deus, nosso Pai, irmãos da família universal. E quando compreendermos finalmente que somos irmãos de uma única família, que é essa família criada pelo Pai, poderemos dizer que seremos um dia todos luz. Muito obrigado.